A paz do Senhor, professores! Aqui estou mais uma vez para apresentar com muita alegria a nossa pré-aula da Revista dos Primários, lição da CPAD. E neste trimestre, como vocês têm acompanhado, estamos estudando, estamos aprendendo sobre os ensinamentos de Deus. Glórias a Deus! E na lição passada, nós aprendemos sobre os profetas. Na lição de hoje, número 8, que tem por título Deus me ensina sobre seu Filho Jesus, nós vamos aprender mais um pouco sobre o nosso Mestre Jesus. Vamos saber sobre a sua trajetória até cumprir as profecias da qual aprendemos na lição passada sobre a vinda do Messias. E qual que era a missão do nosso mestre? Ele veio, se entregou por nós em uma cruz, morreu, no terceiro dia ressuscitou, hoje está à direita do Pai, preparando um lugar para que nós possamos ir morar com Ele. Nós vamos encontrar a história de hoje registrada em Mateus e no Evangelho de Lucas. A sugestão de corinho para a lição de hoje é Cristo já ressuscitou, do grupo Três Palavrinhas. Então, aproveita aí, antes de você pegar o seu bloquinho de anotações, a sua caneta e se acomodar, deixa um like aqui no vídeo, me conta de qual cidade você está falando, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, quero desejar boas-vindas a você que é novo aqui no canal e dizer que é muito importante o seu comentário, pois assim você ajuda o algoritmo do YouTube a entender que é relevante esse assunto, que o que nós estamos tratando nessa videoaula é de suma importância e assim divulga esse vídeo para mais pessoas. Então, já deixe o seu like, fica confortável aí, vamos para a palavra do Mestre. Conforme os ensinamentos do Antigo Testamento, já predizia a vinda do Messias, séculos antes de Jesus vir ao mundo. Que ele nasceria de uma virgem em Belém, como lemos em Isaías 7,14, em Miqueias 5, versículo 2, que descenderia de Davi. E encontramos também em Isaías capítulo 9, versículo 7, que ele sofreria rejeição do seu povo. Exatamente, Isaías 53:3 também diz que ele seria traído por um amigo. E já no Salmos 41, verso 9, ele seria crucificado entre malfeitores. Isaías 53:12, o nosso amado Salvador cumpriu a vontade do Pai para nos livrar da morte eterna e nos inserir à família de Deus, como lemos no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, nos versículos 18 e 19. Jesus nos ensinou claramente que o seu reino não é aqui. Nós podemos encontrar essa referência em João, capítulo 18 e 36. E mostrou com a sua forma de viver que servir é melhor do que ser servido. Você também encontra em Mateus, capítulo 20, dos versículos 25 ao 28. Será que temos vivido como ele ensinou? Que simplicidade de Jesus nos norteia a buscar riquezas eternas, como lemos em Mateus, no capítulo 6, versículo 20, onde ele nos instrui a acumular tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem e ladrões não roubam. Então está aqui a nossa introdução para a lição. Vamos ao objetivo da lição de hoje. Que o aluno aprenda que Jesus é o Filho de Deus, que morreu e ressuscitou para nos salvar. O ponto central já diz que Jesus veio ao mundo como homem para nos salvar. Então, sempre é importante você falar na linguagem infantil, dar uma explicação. E a frase Jesus veio ao mundo como homem para nos salvar é a síntese da nossa fé cristã. Ela explica o propósito central do Natal e da Páscoa. E ela aborda 3 pontos principais, que são a identidade de Jesus, sua encarnação e a sua missão.
Então é importante sempre levar essa explicação para a sua turminha. Para o iniciando a aula, a dica importante: chegue com antecedência, arrume um cenário em maquete ou flanelógrafo com objetos que lembram a história de Jesus. Você pode levar um cesto de palha, figuras impressas de animais, como cavalo, vaca, ovelha e etc. Ou em brinquedos de plásticos ou pelúcia. Uma coroa de espinhos, pode ser feita com EVA, tem muitos vídeos instrutivos aqui na internet de como fazer. E leva também uma cruz. Receba as crianças com carinho e diga que hoje será uma aula ainda mais especial. Faça uma oração, cante alguns hinos, inclusive eu deixei aqui no início do vídeo a sugestão de corinho para essa aula. E tem hinos da harpa também. É bom que você convide um voluntário para recolher ofertas e enquanto você louva com o louvor que você vai estar preparando aí, você vai recolher a sua oferta. Promova uma conversa com seus alunos. Esses objetos lembram alguma história? Estimule e coordene este momento para que todos possam interagir. Então é bom que você faça aí um círculo no meio da sala. Apresente 3 fichas novas sobre a aula de hoje com as palavras Deus, Jesus Cristo e Novo Testamento. Nós estamos trabalhando a biblioteca, que é um cantinho onde você vai levar informações sobre a Bíblia e sobre as lições. Explique que nesta semana a lição será localizada no Novo Testamento e cumpre muitas profecias que aprendemos na aula passada. Então, nós aprendemos sobre os profetas, sobre a missão dos profetas, que está no Antigo Testamento e que você pode fazer algumas perguntas para recapitular as lições anteriores. Os temas resumem a organização dos livros canônicos, a fim de que desde já os pequeninos compreendam a Bíblia Sagrada e a história de Deus. Avalie o aprendizado da classe e anote o que precisa ser melhor compreendido. Então, em cada aula você pode estar fazendo sua análise e avaliando o que precisa melhorar. O Memória em Ação diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Essa versão está na Almeida Revista e Corrigida. Este versículo afirma que Jesus Cristo é o único elo de ligação entre a humanidade pecadora e Deus. Ele estabelece que Jesus é o único capaz de reconciliar os homens com o nosso Deus. E devido à sua dupla natureza, Deus e homem, e ao seu sacrifício excluindo intermediários humanos ou divinos. Então, o Filho é o único capaz de nos levar ao Pai. A dica para a memorização do versículo de hoje. Previamente, confeccione 4 crachás em cartolina e faça 2 furos e passe um filtro ou barbante para ser a alça. Solicite 3 voluntários e combine em secreto as suas tarefas e posições. Então, aqui é uma dinâmica para a memorização do versículo, para que as crianças entendam melhor o versículo de hoje. A primeira criança ficará com o crachá escrito Deus, ficará em uma ponta. A segunda com o crachá escrito ser humano, e ela ficará na outra ponta. E na intermediária, a terceira ficará com o crachá pecado, então ela vai ficar no meio, entre Deus e o ser humano. E você irá pedir que esta impeça os outros 2 colegas, Deus e o ser humano, de se aproximarem. Estes também serão orientados a tentarem tocar suas mãos, mas sem poder encostar na
criança do meio. Então, vamos estar trabalhando aí sobre, né, o elo que liga nós a Deus. Portanto, deixarão que essas o impeça de se alcançarem. E você poderá usar o crachá mediador, que é o que está no meio, Jesus Cristo, que retirará o pecado de cena e unirá as mãos das duas crianças da ponta. Então, por isso que eu disse 4 crachás. E explique que Jesus Cristo é o nosso mediador. E isso significa que somente através dele nós conseguimos chegar a Deus e sermos salvos da condenação eterna. Porque Jesus se fez homem e na cruz ele pagou a culpa pelos nossos pecados. Então, por isso, ele é o nosso mediador. E a fim de que assim pudéssemos chegar até o Pai. Glórias a Deus. Peça que a classe repita o versículo em voz alta até não precisarem mais ler. Feito tudo isso, eu já quero te pedir que antes de continuar a nossa pré-aula, que está maravilhosa, você vai deixar o seu like, vai inscrever-se no canal se ainda não for inscrito, vai deixar nos comentários aqui como você chegou até esse canal, o que você tem achado das aulas, de qual cidade você está nos assistindo. Quando você comenta, o algoritmo entende que o assunto é relevante, isso gera um engajamento aqui para o canal e o YouTube vai divulgando essa aula para mais pessoas. E se ele divulga, nós estamos cumprindo com o nosso ID, que é levar a palavra de Deus a toda criatura. Então, eu posso contar com seu like, com seu comentário, com seu compartilhamento? Então, feito essa dinâmica de memorização, vamos ao projeto ID. No projeto ID dessa semana, da lição de número 8, nós vamos viajar pelo país da Irlanda, saber um pouco sobre a sua história e também orar por este país, inclusive saber um pouco sobre o cristianismo na Irlanda. Então, eu sempre trago um resumo aqui sobre este país e eu quero que você leve esse resumo para a sua turma. A Irlanda é um país localizado na Europa Ocidental, em uma ilha no Oceano Atlântico. A sua capital é Dublin, uma cidade importante e cheia de história. A Irlanda faz fronteira terrestre com a Irlanda do Norte, que pertence ao Reino Unido. Ao redor é cercada pelo Oceano Atlântico. Então, eu gosto de deixar sempre um mapinha aqui para você estar conhecendo a localização do país. A bandeira da Irlanda tem 3 cores. Verde, que representa os católicos, o branco, ou a cor branca, que representa a paz, e a cor laranja, que representa os protestantes. Então, aqui está também a imagem da bandeira da Irlanda. Os idiomas oficiais falados na Irlanda são o inglês, que é o mais falado, inclusive, o gaélico, são esses 2 idiomas. O monumento importante em Dublin é a capital e possui muitos monumentos históricos importantes. Ela é importante porque mostra a história e cultura do país. Atrai turistas do mundo inteiro e é um centro político e econômico da Irlanda. Então, aqui também está essa cidade maravilhosa, a imagem da cidade. Qual é a religião predominante na Irlanda? A principal religião é o cristianismo, especialmente o catolicismo. Será que na Irlanda existe alguma perseguição religiosa? Conforme nossas pesquisas, não existe perseguição religiosa oficial na Irlanda. O país tem liberdade religiosa, mas há desafios, como o afastamento das pessoas da fé cristã. Então, o nosso pedido de oração pelo país da Irlanda é para que as pessoas se aproximem mais de Deus, que haja uma restauração espiritual na vida desses moradores, que haja crescimento espiritual nas igrejas e que o evangelho alcance mais vidas
em nome de Jesus. Que a fé cristã seja fortalecida no país. Amém? Dito tudo isso, então, eu vou deixar esse banner aqui, se você, professor, quiser imprimir, e nós vamos para o Explorando a Bíblia de hoje, que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, dos versículos 18 a 24, no capítulo 27 e 28, e em Lucas, no capítulo 2, do 4 a 1 e 41 ao 52. Enquanto Mateus foca na identidade de Jesus como rei, Messias, profecias e autoridade, Lucas destaca sua humanidade e desenvolvimento desde cedo. Então, nós vamos agora para a história completa, que é a história que está na revista dos professores. Você ama muito alguém? Seria capaz de presentear essa pessoa com o que você tem de mais importante? Faça essa pergunta na sua classe. Deus nos ama tanto que nos deu seu bem mais precioso. Sabe qual é o bem mais precioso que Deus tinha e deu? Foi o seu Filho Jesus Cristo. Exatamente assim você vai começar a sua história. Na Bíblia está escrito em João, capítulo 3, versículo 10, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, ou o unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Peça às crianças que repitam após você esse versículo, já é um textuário aí da igreja. Vocês concordam que a aula passada nós vimos que muitos profetas foram usados por Deus para revelarem o futuro? Vocês se lembram? Pois é, mais de 700 anos, o profeta Isaías já havia falado sobre a vinda do Salvador. Vocês se lembram desta aula? Ele dizia que do ventre de uma mulher nasceria o Filho de Deus, e assim aconteceu. Um anjo do Senhor visitou uma jovem abençoada chamada, você pode perguntar o nome dessa jovem abençoada, sim, é Maria, e disse que ela tinha sido a escolhida para gerar esse fruto do Espírito. José era o noivo de Maria, ficou confuso e pensou em desmanchar o casamento com ela. Eles estavam noivos nessa época. Então o anjo também apareceu para José em sonho e disse para que ele não temasse ou não tivesse medo, pois ela estava grávida pelo Espírito Santo. Ela teria um menino e você porá nele o nome de Jesus. Muito bem, pois ele salvará o seu povo dos pecados deles. Quando José acordou, fez tudo o que o anjo falou. A palavra do Senhor mais uma vez se cumpriu. Jesus, o Filho de Deus, nasceu como um bebê, cresceu e foi uma criança, assim como vocês. Então você vai estar dizendo isso para as suas crianças. Vejam na primeira figura, figura 8.1. A Bíblia diz que Jesus crescia em graça e conhecimento. Ele era muito inteligente. Certa vez, quando Jesus tinha 12 anos, da idade de vocês, ele se perdeu dos seus pais em Jerusalém. Seus pais, muito preocupados, o procuraram em toda a parte. Sabem onde eles encontraram o menino Jesus? Vejam na figura 2. Encontraram o menino Jesus no templo. Jesus amava a casa do Senhor. Quando o encontraram, ficaram muito surpresos, pois o viram sentado no meio dos mestres da lei, ouvindo-os e fazendo perguntas. Todos estavam muito admirados com a sua inteligência e com as respostas que dava. Jesus então voltou com seus pais para Nazaré e continuou a ser obediente a eles. A Bíblia nos conta que mais tarde tornou-se um homem e cumpriu o seu ministério. Pregou sobre o reino e
amor de Deus para todos. Curou muitas pessoas, alimentou os famintos, operou muitos milagres. Nós encontramos vários milagres na Bíblia, não é mesmo? Jesus passou todas as dificuldades que nós, seres humanos, passamos no nosso dia a dia. Mas a Bíblia nos conta que teve um diferencial. Ele passou sem pecar. Ele foi perfeito em tudo. E quanto mais ficava conhecido e multidões o seguiam, mais despertava a inveja das pessoas poderosas da época, que tramaram um plano contra Jesus ou para matá-lo. Quando chegou a hora de se cumprir o propósito de Deus, Jesus foi traído por Judas, um de seus discípulos, que levou guardas para prender Jesus. Vejam na figura de número 3, que os homens cruéis colocaram uma coroa de espinhos em sua cabeça e pregaram o Senhor Jesus numa cruz. Todos já conhecem essa história, não é mesmo? Jesus não merecia tal castigo. Ele tinha todo o poder para se livrar daquela situação. Ele poderia mandar raios, trovões, um exército de anjos que poderia fazer o que ele quisesse. Mas, sabe o que Jesus escolheu? Fazer, sofrer toda aquela dor, toda aquela humilhação, para levar sobre ele o mesmo castigo que todos os seres humanos mereciam por causa dos seus pecados. Então Jesus escolheu morrer por nós para nos livrar daquele castigo. Lá na cruz, há mais de 2000 anos, Jesus já pensava em salvar a mim e a você. Ele pagou pelos pecados de todos nós, para que pudéssemos ter a vida eterna ao lado de Deus Pai. Glórias a Deus. Diz a Bíblia que quando Jesus morreu, o céu escureceu, a terra tremeu, as pessoas que haviam morrido foram ressuscitadas. Até na morte de Jesus ali houve milagre. Os soldados romanos que viram essas coisas ficaram com muito medo e disseram: de fato, este homem era o Filho de Deus. Glória a Deus. Eles tiveram que reconhecer que esse era o escolhido, o Filho de Deus. A Bíblia diz que Jesus foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, como vemos na figura 8.4. Oh, glória a Deus e aleluias! Jesus venceu o pecado e a morte para nos dar a vida eterna. Ele ainda andou pela terra, encontrou os seus discípulos e os orientou a contarem essa boa notícia a todas as pessoas. E a Bíblia nos conta que depois Jesus subiu aos céus para preparar um lugar a todos os que o aceitarem como Senhor e Salvador. Ele prometeu voltar para nos buscar. Glórias a Deus. E qual é a lição, qual é a conclusão que nós temos dessa história? Que Deus nos ama muito e enviou o seu Filho Jesus para salvar toda a humanidade. E quando Jesus ressuscitou, pediu que contássemos a todos esta boa notícia, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Então, eu e você, nós precisamos agradecer e cumprir a missão de falar do amor de Jesus a todos, até que ele venha nos buscar. Amém? É isso que nós concluímos sobre essa lição. É que Deus nos deixou um ID e nós precisamos, em gratidão ao Senhor e obediência, cumprir com esse ID. Agora nós vamos à correção das nossas atividades. A primeira diz assim: observe as cenas e pinte a que representa o nascimento de Jesus. Eu vou deixar aqui as imagens e você, professor, vai aguardar que os alunos pintem aí na sua classe e depois corrija com eles. As imagens pintadas
foram a segunda e a terceira, contando da direita para a esquerda. Então, agora nós vamos para a atividade de número 2. Diz assim: complete o versículo com as vogais correspondentes aos símbolos abaixo. Nós temos a lua, que é igual à vogal a estrela, que é a vogal E, o raio, que é a vogal I, o sol, que é a vogal O, e a gota, que é a vogal U. Aqui está o versículo. Aguarde alguns minutos para que as crianças complete o versículo, depois corrija com eles. Então, vai ficar assim a correção do exercício. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Agora, a atividade 3 nos diz: escreva V para verdadeiro, F para falso. Letra A. Jesus não aceitou morrer para nos salvar. Falso. B. Jesus nasceu de uma mulher chamada Isabel. Falsa também, o nome dessa mulher era Maria. Letra C. Deus enviou o seu único filho ao mundo para que todo o que nele crê seja salvo. Verdadeira. E a letra D. Jesus morreu em uma cruz para salvar toda a humanidade. Verdadeira. Então, as atividades estão corrigidas. Já deixa o seu like aí. Já me conta o que você achou de mais interessante nesta aula. Ative o sininho das notificações para receber a nossa próxima aula, pois toda semana nós postamos aqui a pré-aula da Escola Bíblica Dominical. E não deixe de contar de qual cidade você está nos assistindo. Se for novo, inscreva-se no canal e compartilhe com mais pessoas que amam a palavra de Deus. A dica para o encerramento. Ao final da aula, ore com as crianças, agradecendo a Deus pelo presente que Ele poderia nos dar, que foi o seu Filho Jesus Cristo, e o presente da vida eterna. Glória a Deus, foi o presentão que Deus nos deu, entregar o seu Filho para hoje nós termos o direito de alcançarmos a vida eterna. Despecha das crianças e estimule eles a voltarem, a serem assíduos às aulas, isso é muito importante. E eu também quero estimular você a voltar para assistir o próximo vídeo. Então, eu deixo um beijo no seu coração, um forte abraço. Te espero na lição de número 9, que tem por título A Verdadeira Felicidade. É o que nós vamos aprender a viver a verdadeira felicidade. E eu aguardo vocês. Então, até lá.